Oi, vamos começar mais um Papo de Mãe. E dessa vez o tema é: existe um filho preferido? Um filho favorito? Esse papo a gente vai trazer nas nossas perspectivas, claro, trazendo um pouco do que a gente vivenciou como filho e também como mãe. Eu sou a Patrícia Quaiate, eu tenho duas meninas, sou terapeuta e numeróloga. Oi, meu nome é Flávia. Eu tenho três meninas. Eu sou terapeuta e taróloga e fiz uma especialização em puerpério emocional, né? E esse assunto polêmico desde a infância, né? É o nosso papo de hoje. Oi, boa tarde. Eu sou a Bárbara. Tenho dois filhos também, uma menina e um menino. Sou mentora parental e educadora emocional. E vamos bater um papo, então, sobre se existe um filho favorito. Pois é, esse papo a gente já veio discutindo no nosso grupo, e aí veio, mas é polêmico, mas não tem um filho preferido, né? Mas eu acho que quando a gente era mais novo, quando a gente era só filho, a gente tinha um pouco dessa questão, né? De ter o filho preferido, de querer ser o filho preferido. E eu lembro muito que eu questionava, assim, bastante a minha mãe, o meu pai, pela diferenciação da criação, porque eu tenho um irmão, né? E eu via que para ele as coisas eram mais fáceis do que para mim, e eu bastante intrigada com isso, incomodava, eu questionava. E aí, quando eu estava grávida da minha primeira filha, meu pai falou assim: agora você vai saber que não tem um filho preferido. E aquilo bateu em mim. Você vai ver, vai ter coisa que você vai ter que fazer diferente, né, para uma, quando você tiver o segundo. Eu falei assim, não vou fazer diferença entre minhas filhas. Eu lembro muito perfeitamente disso, né? E hoje, a gente vivenciando a maternidade, a gente vê que não é uma diferença, né? É se adaptar, que nem a gente trouxe no outro papo de mãe, de se adaptar, porque cada filho é único. E aí a gente fica preso aquilo de não vou fazer diferença, e aí as coisas não fluem, porque a gente ainda está preso nisso de não fazer diferença. E, e essa questão do filho preferido é muito engraçado, né? Porque eu até comentei com as meninas que em casa eu falava, mãe, ah, quem é seu filho preferido? Eu e meu irmão perguntava, né? E minha mãe falava, não, eu tenho um filho preferido e uma filha preferida, porque é um menino e uma menina. E aí eu até comentei com as meninas, eu não tenho essa desculpa, porque são duas meninas, né? Tipo, né? Não posso desconversar dessa forma. Mas eu acho que tem muito da questão da gente, de questão de relacionamento, né? Um filho que tá mais parecido com a gente, aquele filho que obedece mais, acho que a gente tem uma propensão a ter uma relação mais amistosa com eles. Não quer dizer que a gente tem preferência, né? É, É, eu, a- exatamente. eu acho que a gente não tem a preferência, né? A gente tem aquilo que a gente se vê mais em um filho, né? E eu, por exemplo, quando eu era criança, eu tive muitos problemas de saúde. Então, a minha mãe meio que super protegia, ou super se preocupava. E na concepção da minha irmã, então eu era a favorita, porque ela tinha mais cuidados por conta dos meus problemas de saúde. E hoje, o meu filho mais novo, além de você dar tipos de atenção diferentes, né, porque a demanda de uma criança de 2 e de uma criança de 6 são diferentes. E o meu filho tem os mesmos problemas de saúde, problemas respiratórios, enfim. E eu sempre dou umas travadas e pego pensando, ai meu Deus, não posso fazer diferença, né? Não posso lotar ele de atenção por conta das questões de saúde
e não ter atenção com ela. Porque pesa em mim quando a minha irmã fala, né? Ah, porque como você tinha problema de saúde, então a mamãe e o papai só cuidava de você. E eu e a minha irmã, a gente tem uma diferença muito pouca de idade, né? A gente é 1 ano e 4 meses de diferença. Então ela era tão criança quanto eu, né? E ela fala isso e me pesa. Eu falo, ai meu Deus, tomara que os meus filhos não pensem isso. Mas a minha filha mais velha já super fala, né? Ah, porque vocês só cuidam do Vicente, porque vocês só se preocupam com ele. E há uns 3 meses atrás ela quebrou o braço, passou por 2 cirurgias e a gente era total atenção nela, né? E aí, quando ele chorava também pedindo, a gente ia dar atenção e ela falava: vocês não se preocupam comigo nem quando eu tô com o braço quebrado. Então, eu acho que isso também é da percepção da criança. Porque quando eu falo, hoje a minha irmã fala assim para mim: como a mamãe achava que eu, por eu não ter problema de saúde, eu conseguia me virar sozinha, então hoje eu faço tudo sozinha, eu me viro sozinha. E eu falo para ela: e como a mamãe super me protegeu, eu quero provar que eu também consigo fazer tudo sozinha. Então, a minha mãe fez o melhor que ela pôde para as duas, e as duas têm uma percepção diferente. Então, eu falo, eu quero provar que eu posso sozinha. Eu sempre pude fazer sozinha, mas é como se ela nunca tivesse confiado no meu potencial, porque eu era mais frágil, vamos dizer assim. Esse assunto traz essa questão da gente olhar, né, para a individualidade de cada um e perceber também quando eles trazem essa questão de se sentirem, né, nessa diferença. Eu sou a mais velha das 3 irmãs, né, e a minha diferença entre eu e a próxima é 1 ano e 1 ano e 2 meses, né? Quando eu estava com 6 meses, minha mãe engravidou de novo. E assim, eu achava que por ela é uma percepção da gente mesmo, eu achava que era ela que tinha, né, tomado a frente da casa. E ela já tem essa visão de que é eu que sou a preferida porque eu nasci primeiro. Então, é muito essa percepção que a Patrícia trouxe de cada um, de como cada um percebe. E essa questão de ter mais fragilidade, de ser mais doente, né? Eu tive a minha segunda filha que nasceu com um problema de visão, e assim, desde 28 dias de nascida, foi cirurgia, foi um monte de coisa. E a gente estava tão envolvida com aquilo ali que a minha primeira, que tinha 3 anos e um pouquinho na época, já tinha aprendido a falar até o nome da doença que ela nasceu no olho. Né? E ajudava, e assim, é muito da criança, porque ela ajudava o tempo todo, ela ficava o tempo todo em cima e ajudava e olhava se acontecia. Ela usa uma lente, né? Se acontecia dessa lente sair do lugar logo no início, na adaptação, ela falava: mamãe, tá saindo o negocinho do olho de Pietra. Então, eu acredito que quando a gente consegue olhar para a individualidade de cada um, e a Bárbara, como mentora parental, vai trazer isso de uma forma tanto teórica como científica, a gente consegue, de certa forma, mostrar para eles que essa diferença é algo natural, né? Que as demandas, é lógico que vai existir o ciúme, né? Quando nasceu igual a Maia, agora com 2 anos, no início eu percebi muito essa questão do ciúme, mas com o tempo a gente vai conseguindo se adaptar a essas questões deles também, e eles vão percebendo que é uma nova configuração dessa família, né? O puerpério emocional fala muito disso, né? Quando a gente tem o primeiro filho, é um período de adaptação àquela família que está se constituindo, né, a partir da chegada do filho. E quando vão chegando o segundo, o terceiro, é uma nova adaptação, não só da mãe com aqueles filhos, mas como da família como um todo. O filho, que era o filho único, passa a ser o primeiro filho, né? Aí tem o mais velho, tem o caçula. Então, é uma nova configuração para todo mundo. E essa questão, assim, a Melina fala bastante também para mim, fala, vocês gostam mais da Isa. Mas eu vejo que é quando a gente repreende ela, tipo assim, olha, o que você fez não é legal não, tá errado. Por isso, eu falo que vocês gostam mais da Isa. Ela fala assim, vou pegar minhas coisas e eu vou fugir.
Eu falo, não, filho, mamãe também gosta de você, mas você tá errado, mamãe tem que te corrigir e tal. Mas eu vejo, assim, é, essa dificuldade assim, deles também entenderem, né, que mesmo a gente chamando atenção, a gente ainda gosta deles, né? É como se a gente não pudesse errar, né? Se eles não pudessem errar. Então, a sensação que eu tenho é cada vez que a gente chama atenção, eles sentem que de repente a gente gosta um pouco menos. As meninas aqui, elas ficam muito sensibilizadas, assim, de ficar magoada mesmo, tal. Mais a mais velha, né? E aí a gente traz, não, olha, a gente tem que te educar, o papel de pai e mãe é educar, não é só fazer o que vocês querem. Mas, assim, eu como mãe, eu já vejo que tem um filho que a gente tem mais preocupação. Não sei você. Mais preocupação, sim, pode ser de saúde, mas eu tenho mais preocupação no desenvolver dela como pessoa mesmo, assim, das dificuldades que ela vai ter, dessa questão. Então, assim, as coisas que elas vão trazendo para mim, eu já vou percebendo assim, isso aí vai ser um desafio para ela. E, e é muito engraçado, né? Porque é fácil para a gente, né? Assim, ir para um filho que é mais obediente, é fácil para a gente lidar com esse filho mais obediente. E aí eu vejo vários vídeos assim na internet que fala justamente isso, né? Que o filho que era mais compreensivo, que dava menos trabalho, era o filho que tinha menos atenção. E como isso fica doído, né? Para esse filho que, digamos assim, fazia o certo e ainda assim não era visto, né? Aí eu acho que entra um pouquinho nas nossas feridas, né? E eu ficava muito revoltada, assim, com a história do filho pródigo da Bíblia. Não sei vocês, mas era uma história que me irritava muito, assim, né? Do filho que saiu, ele voltar, entendo a percepção como um pai, né? Um filho estava perdido, mas eu também entendo a percepção do filho que sempre estava ali e não foi visto. Então, essa passagem, assim, sempre me intrigou muito, assim. Achava muito injusto. E, e hoje, assim, eu consigo olhar para ela com outros olhos, mas aquilo ali trazia para mim também, de certa forma, esse sentimento que eu tinha de não ser vista, de não ser reconhecida, de fazer, fazer, fazer e não estar ali, ter alguém da forma que eu esperava, né? Porque é o que a gente sempre fala aqui, sempre tem a expectativa e a realidade do que a gente entrega. E a expectativa sempre é muito mais alta, né? E então eu sentia muito assim, muita essa ferida da injustiça, assim, de ser injusto o tratamento, de ser injusto a forma como lidar com isso. Como que era para vocês isso? E eu acho que a gente cria uma expectativa muito grande em cima do nosso primeiro filho. E chega a ser injusto até com eles, né? Porque as nossas frustrações vêm forte no primeiro filho, né? Porque a gente cria as expectativas, espera, e quando a gente tem o segundo filho, é muito mais leve, né? Você sabe que vai dar tudo certo, né? Apesar das questões de saúde, apesar de cada um ter, você sabe que caminho tomar, né? E todo mundo fala, foram criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai. Na verdade, não, né? Porque quando você tem um filho, você está em um momento. E aí você se transforma absolutamente. E aí, quando você tem o segundo filho, você já está em outro momento. Você já é uma pessoa que sabe muitos caminhos. Então, acho um pouco injusto, né, a gente colocar tanta expectativa no primeiro filho e, vamos dizer, que exigir mais, talvez, do primeiro. E aí, quando vem o segundo, é mais leve. Então, acho que o nosso maternar fica mais leve. E eu vejo aqui, parece que a gente é mais firme com a primeira do que com o segundo. Mas a minha primeira filha,
eu não consigo ver isso de ser mais obediente, né? Cada um tem uma personalidade, isso é fato. E ela respeita mais o que a gente fala, mas ela respeita hoje, com 6 anos, ela tem um entendimento. Quando ela tinha a idade do mais novo, ela também se jogava no chão. Então, a gente não consegue, né, ficar, às vezes, fazendo esses comparativos, porque eles estão em idades diferentes. Mas tem, cada um tem sua personalidade e é difícil pra caramba de lidar. A minha filha, ela é mais respeitosa, assim, no sentido de ter 6 anos, de ter um entendimento a mais do que o de 2 anos e meio que se joga no chão. Mas a gente vê claramente a diferença dele e eu tenho essa preocupação também que a Paty falou, dos desafios que ela vai enfrentar, né? Por ser uma pessoa que respeita mais, por ser uma pessoa que tem mais dificuldade de se comunicar, de falar não. Então, assim, eu vejo muitas coisas minha nela. Eu era muito mais obediente que a minha irmã. A minha irmã, ela gostava de ir até o limite, assim, de ir até o final. Mas isso também tem a questão do se sentir, porque a parte estava falando, né? Tem aquele que faz tudo certo e que parece que não é visto, mas tem aquele que, por não se sentir visto, quer ir até o limite, até o extremo. E na minha infância foi isso. Eu sempre fui muito obediente e respeitosa, sempre, mas talvez por medo mesmo de fazer coisa errada e dar errado. E a minha irmã não. A minha irmã, ela queria ver se ia dar errado mesmo. E eu vejo isso nos meus filhos também, que a minha filha mais velha, eu acho que eu prefiro não ver se vai dar errado. Então ela para, assim, tipo eu. E o pequenininho, deixa eu pular do sofá de cabeça para ver se vai rachar mesmo a minha testa. Então, às vezes eu pensava, nossa, eu e minha irmã, a gente foi criada pela mesma mãe, pelo mesmo pai, né? Porque eu não tinha essa consciência de que não, a gente se transforma. E hoje, vendo os meus filhos, eu falo, nossa, caramba, é isso mesmo, eu tenho os dois extremos aqui. E quando a gente vai se transformando, a gente vai ficando mais tolerante com algumas coisas que a gente sabe que é do desenvolvimento deles, né? É igual a Patrícia falou, parece que tudo ela sente demais, mas é o período que ela realmente está, né? Eu não lembro, a gente fez uma vez, eu fiz uma vez uma aula e a Patrícia até participou falando sobre as 12 camadas do desenvolvimento da personalidade. Você lembra de quando a gente chegou naquela parte que a criança se sente mais afetada nesse período de 6, 7, 8 anos? Tudo eles sentem demais, tudo eles é por culpa deles, é por causa deles, né? Então, são etapas desse desenvolvimento. E aí, quando a gente percebe isso, né? Que, essa aqui se parece mais comigo e vai ter dificuldade nessas coisas. Eu também vejo muito isso na minha mais velha, né? Ela conversa demais e, assim, eu tento, e eu fui muito podada nesse conversar demais. E hoje tem dificuldade em retomar esse conversar demais que é necessário para mim. E aí eu tento não podar tanto ela nessa questão. E aí ela ontem mesmo me perguntou, mãe, eu converso demais? Eu converso, minha filha, mas pode falar que eu estou escutando. Mas na hora que eu falar com você que agora eu quero ficar em silêncio também, você ajuda, né? Ela, tá bom, mãe. E assim, ela emenda muito umas conversas, mas é da adolescência, ela tá com 13 anos, né? É da fase dela de querer conversar, de querer contar as coisas, de lembrar de uma coisa que aconteceu e associar aquilo com outra coisa, né? Enquanto a outra já está na fase de 10 anos, ela é muito meninona, brincar, correr. Então, cada uma numa fase diferente. E assim, hoje eu percebo mais isso, essa questão dessa diferença, né? Não do filho preferido, mas né, dessa diferença por conta até da fase em cada um tá, como a Bárbara trouxe. Não tem como a de 6 anos se comportar como de 2. Se tivesse esse comportamento, estaria estranho. Né? Então, cada uma na sua fase, cada uma no seu tempo. E eles são muito egocêntricos, né? Criança é muito egocêntrica, então é tudo sobre eles. Tem essa fase que é mais intenso, né? Mas também tudo é muito sobre eles. Então, às vezes, meus pais estão no momento estressados. A culpa é minha.
Ou, meu irmão tá chorando porque, sei lá, ele caiu. E a culpa é minha. Então é muito sobre mim. E é intenso isso para eles, né? Para saberem lidar também. Acho que é por isso que a gente precisa sempre também, a gente, né, buscar um caminho para guiá-los. E é engraçado isso, né? Porque, assim, a Isa tá nessa fase, 7, 8 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, ela sempre foi essa criança emotiva. Então, assim, ela sempre foi extremamente emotiva. Então, se a gente chama a atenção dela, ela já chora, mas isso foi desde sempre. É dela já. A mais nova já não, ela já fica mais firme, assim, sabe? Tipo, tá bom, tomei a bronca, mas vou engolir aqui, não vou demonstrar emoção. É mais ou menos assim. E, e essa questão é relacionamento, né, gente? A gente também se dá melhor com uma pessoa que é mais parecida com a gente do que uma pessoa que é totalmente diferente. E não é porque é filho, né? Não quer dizer que a gente ame diferente. Mas tem relacionamentos que são mais amistosos que um filho do outro, né? Uma também, porque talvez você consiga ajustar essa expectativa dele com o que você entrega. Tem filho que sim, está mais aberto a olhar para isso, né? Tem filho que não, de repente vai estar aberto lá na frente. Então, é muito essa questão da gente se cobrar menos, né? E, e é isso, assim, o primeiro filho é cheio de expectativa e a Isadora fala assim para mim, mãe, é muito difícil ser irmão mais velho. Eu falo, filho? É, mamãe. Eu falei, mas não é para ser. Ela, ai, mas a Mel, que eu falei, filha, você é irmã, você não é mãe da Mel, você não é pai da Mel, você é irmã da menina. Você não tem que cuidar dela, você não tem que chamar a atenção dela, você não é mãe dela. Eu e seu pai somos responsáveis. Você, não, você é irmã. Mas aí eu acho que é de irmão mais velho. Eu falo para a filha, eu não sei, porque eu não sou a irmã mais velha, o seu pai não é o irmão mais velho, a gente não entende direito essa responsabilidade que você está passando. Mas ela não é sua, né? Eu friso isso bastante para ela. Às vezes ela vem e reclama, menina, tá copiando. Eu falei, filha, você é referência. Ela vai te copiar, ela vai querer fazer o que você faz. E é em tudo. Comida, se ela começa a reclamar de uma comida, em seguida a outra tá reclamando. Eu falo, gente do céu. Eu falo, filha, não é sua responsabilidade. Eu imagino que seja difícil, mas não é. E o segundo filho vem com essa leveza, né? Assim, a gente já trilhou esse caminho, a gente já sabe o quão desafiante é, né? Mas não quer dizer que não vai ter BOzinho ali para resolver, né? E eu acho que o terceiro vem melhor ainda, né? Eu acho que quando você tiver. Acho que por isso tem gente que tem 10 filhos, né? Porque vai ficando mais leve. Mas eu vejo muito assim: o primeiro é essa expectativa do desconhecido, de você não saber direito como fazer, o que fazer, quando fazer. E o segundo vem com: eu já sei esse caminho já foi aberto. Mas agora eu vou. Para mim foi mais assim, eu vou tentar aproveitar mais, porque eu já sei como que é, né? Eu usufruir dessa maternidade e tal. E é bem isso, assim, né? Dos filhos, da gente olhar, ver a diferença, tentar corrigir ali, né? Da melhor maneira para aquele filho, porque exatamente, cada filho vai funcionar de um jeito. E a gente ir seguindo da forma que dá. E se não der, não conseguir, pedir ajuda, né? Porque eu acho que na maternidade tem muito isso que a gente não pode pedir ajuda, né? A gente tem que estar sozinho. E não tem, né? E aí, quando a gente se torna mãe, a gente vai ressignificando como a gente foi como filho, né? A gente começa a entender mais os nossos pais, a gente consegue entender mais como que funcionava as coisas, né? A gente entende um filho ter mais atenção do que a gente, embora não concorde, né? Que é como se tivesse um incêndio e um ali seguindo de boa, né? Você vai apagar um incêndio.
é normal, né? Aquele filho está demandando mais naquele momento. Não quer dizer que ele seja o preferido. Quer dizer que naquele momento você está olhando para ele e no outro momento que o outro precisar, você vai estar olhando para ele. Ou você vai olhar para o outro, mesmo sem ele precisar. Eu acho que é muito isso. Às vezes a gente só olha para o filho quando ele está berrando, está precisando, né? A gente não tem esse contato sem essa necessidade. Às vezes pode ser isso, né, Bárbara? No nosso outro papo de manhã, a Flávia até trouxe, né, sobre as linguagens do amor. Então, talvez se a gente entender um pouco a linguagem de amor de cada um dos nossos filhos, a gente consiga suprir mais essas necessidades deles, né? Terminar o dia com o potinho de atenção cheio, porque às vezes a gente até falou isso na última live, a gente tenta seguir pelo mesmo caminho com os dois e a gente não vai conseguir ter sucesso se a gente também precisa alinhar um pouco o que é sucesso, né? Mas vamos falar assim, superficial, ter sucesso se a gente fizer do mesmo jeito para os dois. Então, eu acho que a gente tirar um pouco da culpa, né? Que a gente carrega muito essa culpa. Toda vez que a gente se vê dando mais atenção para um, ou se dando mais o tempo para o outro, acho que a gente fica um pouco culpada. E quando a gente escuta isso também, né? Que nem a sua filha falou, vou fugir de casa, pensa, caramba, mas estou fazendo tudo que eu posso, né? Então, eu acho que a gente observá-los melhor, com atenção mesmo, aonde que a minha filha se sente mais feliz, o que que faz ela se sentir preenchida, o meu menor, onde, e ir tentando aos poucos, né, levá-los por esses caminhos de preencher o que falta neles, né? E para deixar que nem eu falei na outra live, né, deixar os nossos buracos para tratar nas terapias e buscar preencher a gente. Porque e isso é um erro até que eu cometo, né? Quando eu falei, eu tento não super sufocar meu filho por causa da questão de saúde, e eu tô olhando para mim, eu tô olhando para minha infância, né? Então, é aí que a gente às vezes comete os erros. Porque eu tô olhando para o que aconteceu comigo, e às vezes não necessariamente vai ser ruim para eles, né? Mas eu acho que é isso, a gente olhar para cada um, na sua individualidade, entender o que que preenche, o que que faz sentido, o que que faz bem, e buscando sempre ser presença, né, com os dois, assim, ou com os três, não sei como faz, mas é isso, buscando ser presença, buscando olhar para eles na individualidade como crianças, porque, gente, eles são muito imaturos. Então, a gente, às vezes, sendo adulto, se sente excluído de algumas situações que acontecem. Uma reunião de família, ou a minha mãe fala mais com a minha irmã. Eu tenho 35 anos e existem episódios em que eu me sinto menos querida. Então você imagina crianças, como elas não se sentem menos queridas, né? E às vezes o mau comportamento vem por causa disso, porque eu não estou sendo vista, ou eu não sou amada, então eu acho que esse é a questão, né? Por exemplo, quando eu vou fazer lição de casa com a minha mais velha, o meu menor não tem lição de casa, mas ele quer fazer lição de casa. E aí eu coloco os dois na mesa, pego alguma atividade para ele fazer, ele se irrita em 5 minutos e sai e vai dar perca na casa. Só que eu tenho que estar concentrada para ela, é importante, ela está sendo alfabetizada. Então, assim, eu percebo que para ela é um momento importante para ela. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que ser presença. E enquanto ele vai derrubando, sei lá o quê, aí depois a gente vê e resolve. E aí depois eu vou atrás dele, né, para suprir aquele momento que ele se sentiu vazio. Mas eu acho que é esse o caminho. Esse negócio da lição é complicado aqui para mim, porque uma tem lição também, a outra não tem. Aí uma quer ver TV, aí a outra quer ver TV, mas ela tem lição. E aí, outro dia eu cheguei e falei, olha meninas, é o seguinte, vamos sentar aqui na mesa, nós três, como fica melhor para vocês essa questão da TV? Aí eu conversei com elas, assim, a Isa trouxe proposta, a Melina trouxe proposta,
Falei, tá bom, então fechou assim? Fechou. Falei, Melina, tudo bem para você ser assim? Tudo bem. Falei, ótimo, então vamos fazer assim. E aí ficou mais leve para mim, porque eu ouvi o que elas queriam também e consegui chegar nesse meio termo assim, para pequena poder ver TV, porque ela não tem lição. A outra poder ver TV e poder fazer a lição dela. Mas eu percebo que a Isa, ela gosta que eu esteja do lado dela fazendo lição. E às vezes ela faz com o pai dela, ela faz sozinha. Ela lê, ela termina eu digo, rapidão, mas comigo ela quer que eu leia, que eu explique. Eu falo, filha, você sabe fazer, você faz na sua escola. Ah, não, mãe, mas foi para mim? Ai, mãe, não entendi. Ai, tá bom, olha, isso. Você entendeu? Entendi. E aí, tipo, comigo às vezes demora meia hora. Com o pai, às vezes ela faz em 10 minutos. Ele fala, mas Patrícia, ela sabe fazer. Ela não precisa ficar junto, não. Aí eu fico, será que eu quero ficar junto com ela? Será que ela que quer ficar junto comigo? Será que esse é o estar junto? Na verdade, eu tô não diminuindo, mas assim, de certa forma, prejudicando a autonomia dela. Aí eu fico pensando, aí tem vezes que dá para fazer com ela, tem vezes que não dá, e aí a gente vai ajustando. Mas assim, eu falo para ela, filha, precisa ter a responsabilidade de estudar. Então, quando era só uma com essa diferença de idade, embora seja pequena, mas é grande na escola, eu achava mais fácil lidar quando estava só com uma, porque aí eu seguia uma organização certinha com ela. Agora, com duas, eu achei um pouco essa dificuldade de ajustar. E imagina com a Flávia, que uma tem 13, outra tem 10, outra tem 2. Aí, quando você tem 3, você aprende que você não tem controle de nada, que essas rotinas muitas vezes não funcionam, porque cada uma tem uma demanda e uma necessidade diferente, e aí você aceita mais o fluir que a vida traz. Mas também as meninas mais velhas, com 13 e 10, já criaram essa responsabilidade de fazer a lição, de... não, Flávia, assim você me desespera, pelo amor de Deus. Tem que lembrar, Patrícia, as meninas têm lição, as meninas... É tanto que eu te falei. Eu falei com elas, agora eu vou pôr Maia para dormir, e tá sendo uma luta, que agora com esses 2 anos e 4 meses ela não quer dormir de tarde, né? Mas tá caindo de sono, é tanto que ontem eu fui em Pirapora buscar o óculos do marido que ficou pronto. Eu achei que ela ia acordada e voltava dormindo. Ela já dormiu antes de chegar na ponte. De tanto que ela estava caindo de sono. E assim, mas fica brigando para não dormir. E aí eu falei com as outras, agora nós vamos, depois que eu pôr Maia para dormir, nós vamos todas as 3 estudar, porque eu também tenho as minhas coisas para me estudar, né? E aí é aonde nós conseguimos mais ou menos organizar, mas aí elas ainda conseguem me dar o baile, né? Que uma tá numa fase que tá adorando fazer crochê, que é a mais velha. Então ela tá fazendo blusas de crochê para ela. Ela já fez bem umas 2. E aí tá fazendo outra. E toda hora que você vacilou com ela, ela tá fazendo crochê. Ela enrola para fazer tudo, menos por crochê. E aí os deveres de escola vai ficando. A semana passada deu bacana, porque era semana de prova, mas essa semana é tanto que Pietra ontem foi fazer o dever de casa e já tava dando 9 horas da noite. E aí ela começa a desesperar, porque não deu conta de não dá conta de fazer. Vai dando sono, que é esse horário que ela geralmente dorme. Quer dizer, não fica fácil eles nunca, não têm, né? É igual a Bárbara falou, eles não têm maturidade para se organizarem. A gente não tem que estar conduzindo, não tem outra saída. Aí agora tem hora que você fala assim, não, essa batalha eu não quero brigar, deixa para lá. E aí você briga outra. Eu vejo muito a Isa. Às vezes eu falo, Isa, tem lição? Tem lição. Tem muita lição? Tenho. Então vamos dividir? Vamos fazer um pouquinho agora à noite, um pouquinho amanhã?
Ah, não sei, mãe, não quero, tô cansada. Falei, olha, tudo bem, você tá cansada. Não tem problema nenhum. Só que amanhã você vai fazer e amanhã você também vai estar cansada. Então, assim, escolhas. Aí ela chegou esses dias, tem lição. Eu falei, filha, mas qual é a lição? Não sei. Então, como assim você não sabe a lição? Não sei. Manda mensagem para a professora, mãe. Falei, não, filha, não vou mandar mensagem para a professora. Falei, tá tudo bem você não ter pego o número da lição, as páginas, tá tudo bem. Mas a mamãe não vai mandar mensagem. Você chega e fala com a sua professora. Não vou ficar brava, mas você tem que aprender. E aí a gente fica nesse peso. Até que ponto eu tenho que ensinar sobre responsabilidade e até que ponto eu tenho que acolher, né? Sempre essa luta, assim, de eu poderia muito bem mandar mensagem para a professora, qual é a lição? A gente quer dar autonomia, né? Mas a gente quer tomar a frente também e proteger do mundo todo. E É, é uma briga interna, né? Uma linha muito tênue. Mas eu penso, é que eu acho que as escolas pegam muito pesado hoje com eles, né? São crianças de 6, 7 anos. E eu não lembro de com 6, 7 anos ter tudo isso de lição de casa, né? Mas tudo bem. Mas eu vou no tempo dela e a professora dela também fala no tempo dela. Fala, hoje mandou 3 lições, e ela dá conta de fazer uma. Só que ela não tá no primeiro ano ainda, né? Aí então. volta 2. Eu falo pro professor, não deu conta. Não, deixa no tempo dela. Mas eu acho que a cobrança escolar já é muito grande, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente, não sei, tem que cobrar um pouco menos. Eu acho que tem que fazer, né? Meu pai botava eu para fazer lição e faça lição, mas eu não me lembro de ser tão pequeno, sabe? Eu acho que nessa É, idade a gente mais brincava, a gente mais gastava energia do que fazer tanta lição de casa, lição de inglês, lição do não sei das quantas. Mas, enfim. eu lembro que minha mãe fazia comigo, mas eu também lembro de ser mais velha, igual a Flávia faz. Tentava, eu, meu irmão, ela, era a hora de todo mundo. Aí ela estudava, a gente fazia lição e tal. E eu tento fazer isso com a Isa. Mas é isso, ela quer a minha atenção. Então, assim, não dá para eu estudar junto. Eu tenho que estar ali E ela já para ela. entendeu, né? Ela entendeu que esse horário é só dela, né? Então Então, às ela vezes, quer por a isso minha que atenção. ela demora, por isso que ela, mamãe, eu não entendi. Porque, e outra, quando ela tá com o pai dela, ela sabe que você tá com a irmã. Então, vamos rapidinho, senão minha mãe fica muito tempo só com a pequena. Pode E aí ser. eu quero ela. Porque a gente sabe que esse tempo com pai e com mãe, elas precisam ter. Só que são tempos diferentes, né? Com pai, é o tempo da brincadeira, é o tempo da bagunça, é o tempo. E é o tempo chato, é com a mãe, né? É a hora de ir pra Tem, escola, é a hora né? de comer, nananã. Mas a gente sabe que esse tempo é importante. Então é isso, ela aumenta o tempo dela da lição quando é com você, porque ela sabe que você está ali presente com ela. E é só Então, para ela. Mas aquilo, gente, olha, falar para vocês, vai me subindo, vai me subindo uma angústia de não terminar aquele negócio ali que ela tá já 20 minutos fazendo. Ah, não sei, às vezes me falta paciência. Eu, filha, vamos, minha filha, desenrola. E antes, quando a irmã ficava o dia inteiro na escola, eu conseguia de manhã, então, ela tava no, agora ela tá no segundo, né? Eu conseguia, então, ela acordava, tomava o café dela, a gente lia um livro, a gente jogava um jogo, a gente fazia alguma coisa ali e depois ia pra TV. Mas quando a mais nova começou a ir meio período junto com ela, eu meio que falei, meu Deus, não tá dando, porque aí uma quer jogar o jogo 100% certinho. A outra menor não sabe jogar o jogo 100% certinho. Aí a mais velha fica mais brava com a mais nova. Aí ninguém joga porque uma brigou porque não quer jogar se não for do jeito certo. A outra quer jogar do jeito errado. Aí fica aquela zona, você não brinca, você se estressa. E aí eu falo, gente do céu. Então, tipo nossa, assim, estamos juntas, estamos na mesma vibe nesse momento. não, e a Isa, ela tem muito isso de certinho. Então, regra é regra, mãe.
tá, filha, mas sua irmã é pequena, ela é café com leite. O que é café com leite? Meu filho, a mamãe também era café com leite. Meus primos tinham paciência comigo, adaptavam para eu poder brincar. Calma, não é assim. Então, assim, ela vem entendendo. Mas ela não gosta, porque aí a Melina não gosta de perder. Então, imagina o caos, né? Aí fica Eu aquilo. Aí se imagino. eu defendo uma, ela é a preferida. Você gosta mais dela. Aí se Porque defende deixa a ela outra, jogar errado, né? é. E aí fica essa confusão. Mas é isso, né, gente? É desafio atrás de desafio na maternidade, mas a gente vai chegando, né, num lugar assim, que fica confortável para a gente. A gente vai buscando recursos, vai buscando ajuda, vai buscando olhar e conversar. Assim, eu vejo que conversar com as meninas vai muito bem. Assim. E olha, eu tô vendo que fez isso, eu tô vendo elogiar. Então, é bem bacana, assim. E, e hoje a gente, como mães, a gente sabe, né, que não existe o filho preferido, né? Existe. Os dois filhos são amados da mesma forma, né? Só que o que a gente tem mais dificuldade, às vezes a gente tem menos afinidade, mas não quer dizer que não ame, né? O que tem mais problema de saúde, o que demanda mais, o que tem mais dificuldade, a gente também vai demandar mais, né? E aí o nosso desafio é fazer o outro entender que não é porque ele é menos amado, né? É porque naquele momento o outro está precisando e compensar, né? Isso para ele de alguma forma, né? De repente perguntando, né? Quando a gente não souber, de que forma você quer, né? Hoje brincar com a mamãe? Isso faz sentido, Bárbara? Faz muito sentido. O diálogo é fundamental, né? É, a gente fala às vezes que a gente deixa passar a conversa, e a conversa é imprescindível. Então, quando a gente fala, meus filhos estão brigando muito, a gente senta e conversa e faz combinados. Fazer combinados é uma conversa, né? A gente pergunta como fica melhor para você, que nem você fez da televisão com as meninas. Eu acho que o diálogo, ele quebra barreiras, né? Se a gente fica quieto, fica em silêncio, eu sempre tive muito o costume de conversar aqui. A minha mãe falava, nossa, não sei que tanto você fala. Nossa, eu não sei quanta paciência você tem. Porque se você falar, a criança entende. E como eu falei para vocês, né, na última aula aqui, o tempo de comando é de 10 minutos que a criança aguarda, você tem que ir conversando com ela o tempo todo. Por exemplo, a questão das telas, né? Você tem que ir relembrando. A questão da lição de casa. Daqui a pouco é a hora da lição de casa. Você tem que ir relembrando. Então, eu acho que o diálogo, gente, ele é, assim, fundamental, é essencial. Faz sentido você orientar a criança, olha, se acontecer alguma coisa na escola, você me conta. E criando vínculo. A conversa aumenta o vínculo. Você falar para ela, eu sei o que você está sentindo, tudo bem você sentir isso, porque você traz para perto. E o que a gente quer é os nossos filhos perto, né? Sempre. Não no sentido físico, né? Mas no sentido de que eles possam saber para onde eles podem voltar. Então, o diálogo, o vínculo, é isso que faz a gente ser o porto deles. Então, eu falo para minha filha, você pode falar, você precisa falar. E aí, como ela tem essa dificuldade de se expressar, de se impor, então é quando não tem aquilo que as pessoas falam, o filho estava bonzinho, foi só você chegar que ele começou com birra ou querer chamar atenção. Claro, você é o ponto de segurança do seu filho. Então, ele estava segurando toda aquela emoção o tempo todo. E quando ele te viu, ele se sentiu seguro para liberar aquilo que ele estava sentindo. Então, tenha diálogo, tenha conversa, fala, escuta, seja um bom ouvinte. Porque seu filho às vezes vai falar para você numa brincadeira, ou ele vai falar para você sobre o que ele está sentindo, ou alguma coisa que aconteceu.
E mesmo que você não está conversando, seu filho está brincando ali, presta atenção no como é a brincadeira que ele está fazendo. Ele está replicando alguma coisa que ele ouviu, que ele viu, ou que ele viveu. E é aí que a gente vai aumentando o nosso vínculo com as nossas crianças. Isso é muito verdade, essa questão da história, né? Igual Maia, agora eu consegui desmamar ela. E assim, quando a gente está amamentando, o vínculo maior do bebê com a mãe é através do seio, né? Da amamentação. Então a gente vai descobrindo outras maneiras de ter esse vínculo para conseguir ir desmamando. E aí ela brinca muito com as bonecas, de vez em quando ela pega alguma boneca e fala: acabou o mamar, viu? Lembrando pra ela mesmo que o mamar acabou. E eu fico olhando ela, falei, aí bate aquele apertinho assim, tipo assim, nossa, será que tava? Mas ela falou, não, tava na hora já, que ela já tá com 2 anos e 4 meses. Eu falei, não, já tava na hora. Mas isso você também pode conversar com ela. Maia, era importante pra mamãe esse tempo, a gente fazer essa pausa. Porque e quanto mais ela falar, menos doloroso vai ser pra ela. Porque se ela não puder falar, ela vai guardando. Aí eu falo com ela, filha, acabou o mamar, mas a mamãe tá aqui. A gente pode abraçar, a gente pode ficar junto, abraçadinho, não precisa de ter o mamar. E aí ela pega a boneca, aí tem hora que ela dá mamar para essa boneca, tem hora que ela fala, agora acabou. Aí ela olha para mim e fala, eu mamei os 2, né, mãe? Eu falei, mamou os 2, até acabar. Eu falei, até acabar. Então, tem um livro que chama O Cérebro da Criança. E nesse livro eles falam da importância da criança e falando sobre aquilo que está incomodando. A criança cai e se machucou. Aí você pega a criança e fala, pronto, tudo bem, passou. Não, deixa ela falar. Deixa ela falar, nossa, eu tropecei, eu caí. Se ela ficar uma semana falando, aquilo está saindo dela. E isso que é importante. Na psicanálise fala muito isso também, do quanto que é importante você falar para você ir curando essa questão, né? E a gente vê isso o tempo todo na terapia, né, dona Patrícia? A gente não fala, isso daqui pra gente é uma terapia também. A gente falava que a gente tira dúvida, a gente pega ideia com outras mães, né? Com mães que têm filhos mais velhos, com mães que têm filhos menores. Tudo é aprendizado pra gente adaptar para nossa maternidade, né? A gente sempre vai aprendendo, né? E esse é o grande lance da maternidade, né? A gente sempre está aprendendo, sempre está evoluindo, né? Porque a gente, embora a gente tenha um amor grande pelos filhos, a gente também tem um amor pela gente, né? Então, você poderia amamentar mais tempo? Poderia, se tivesse leve para você, né? Mas não estava mais leve para você. E sempre foi algo que você gostou de fazer, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, até que ponto a maternidade também está leve para mim, está confortável para mim, né? Até que ponto eu posso fazer pelo meu filho que também não atrapalhe quem eu sou, né? Eu acho que isso é muito, muito importante a gente trazer, né? Alguém quer colocar mais alguma observação? Não? Todo mundo quieto? Tá vendo? A gente achou que o assunto ia ser polêmico e nem foi, que a gente nem ficou tanto nele. A gente foi para outras coisas, como sempre fazemos, né? A gente sempre começa em um e vai puxando para outro, aí vai tirando dúvida aqui, vai pegando dicas. E é isso, né? Não é para ser pesado esse papo de mãe, é para todo mundo ver que todo mundo tem os seus desafios, né? E é isso, então. Vocês vão se despedir? Eu acho que é isso. Acho que papo de mãe ele é infinito, né? Ele nunca tem fim, você vai indo de um assunto para o outro. Por isso a gente vai ter bastante conteúdo aqui, vai ter bastante coisa para conversar e até uma próxima. Como sempre, foi muito bom, né? Esse papo de mãe e até a próxima. É isso, então. Da outra vez minha mãe chamou a atenção porque eu desliguei rápido. Então, né, vamos
fazer de uma forma diferente dessa vez. Então a gente espera vocês para o próximo Papo de Mãe daqui 15 dias. E a gente ainda vai pensar no tema, porque aqui, assim, a gente tenta controlar menos, pelo menos no Papo de Mãe, né? A rotina, nem tanto, mas no Papo de Mãe, mas é uma meta. É isso, gente. A gente se vê numa próxima, então. Até mais.